cerca de 25 mil habitantes, 21 metros acima do nível do mar, latitude 27 graus, 5 minutos e 9 segundos sul, e longitude 48 graus, 58 minutos e 52 segundos oeste. Clima subtropical úmido. A cidade limita-se ao norte com Gaspar e Blumenau, ao sul e a oeste com Botuverá e a leste com Brusque. Apesar de tudo, o lugar é impossível de descrever. Na cidade, habita o mais perigoso e raro animal que já esteve na Terra. Olhos pretos, uma longa cauda, asas e chifres enormes. Você, caro ouvinte, talvez se pergunte o porquê de uma criatura tão horripilante viver em uma cidade tão pequena. E eu te respondo: toda cidade tem segredos, e os habitantes o abraçam, assim como a cidade abraça os segredos dos habitantes. E esse município está repleto de mistérios. Olá, essas são Maria Clara Cousane e Isadora Lofagen, e nós vamos te fazer companhia durante alguns minutos do seu dia. Esse podcast é iniciativa do Itinerário de Tecnologias Digitais e a internet como espaço social do Colégio Unifeb. Este é o podcast Guabirubando, que tem como objetivo espalhar a cultura e as peculiaridades dessa cidade tão amada. Nós duas somos curiosas e amantes da cidade, e eu, Isadora, sou guabirubense com muito orgulho. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Homem de Terno, o famigerado Pedro Pellens. Você pode começar falando seu nome? Almerinda Regis Schweigert. E o Pedro Pellens, você já o conheceu? Eu conheci. E sei também onde ele morava, a casa dele. Conheci ele. Qual era a sua relação com ele? Coitado, eles, pobre, meu Deus. Uma casinha ali, assim também de conversar com ele, nunca conversei, nunca. Mas eu conhecia bem ele. E por que você acha que ele sempre saía de terno de casa? Sempre de paletó, com guarda-chuva na mão, que nem bengala, assim. Sempre ele saía assim, de chinelo, sempre. Nunca falei com ele assim, nunca cheguei a falar. Então, como você o conhecia? Conhecia assim, todo mundo dizia o Pedro Pérez, né? Aí a gente passava, era esse, né? E conhecia assim, que ele andava muito na rua, sempre na rua ele andava. Ele tinha muitos gatos? Tinha. Era o homem dos gatos. E por que você acha que ele tinha tantos gatos e sempre saía pra rua com todos os gatos? A alegria dele, né? E não tinha outra coisa, né? Certa alegria dele porque tinha esses gatos. Certo, conversava com os gatos, porque quem ia com ele, né? Assim. Pedro Pellens, eu só fiquei sabendo quando, assim, muito recente. Foi na pandemia. Eu tinha uns... 2020, assim, que eu fiquei sabendo da figura do Pedro Pellens. O que eu sei, ele acabou se tornando meio que uma figura folclórica, assim. Ele era conhecido por sempre estar de terno e gravata e sempre acompanhado de muitos gatos. Não sei se todos os gatos eram dele ou se os gatos simplesmente iam, assim, ele ia achando na rua e sempre ia seguindo, assim. Você pode falar o seu nome? Herta Alford. Você conhece o Pedro Pellens? Eu não cheguei a conhecer, só soube que ele caminhava muito na rua São Pedro, com a sombrinha na mão e caminhava muito, com chinelo amarrado atrás para não cair fora, né? Sim. Você conhecia pessoas que conheciam ele? Sei, a minha irmã, Ana Maria Pos, ela conhecia ele. Eu só sei que eu moro Pedro Pellens. O que é o Morro Pedro Pellens? É um morro que vem ali naquele motel lá. Esse morro é o morro do Pedro Pellens. E por que o Morro do Pedro Pellens ficou conhecido assim? Porque ele só subia ali, né? Sempre caminhava por aí. E você tem alguma ideia do porquê ele andava com tantos gatos? Não tenho ideia. E o que você acha disso? Não, é a pessoa, né? Quando a gente fica velha, a gente caminha. E o que as outras pessoas falavam dele pra você? Assim, eu vi o Pedro Pellens, caminhou só assim, né? Que ninguém falava mal dele. Você pode começar dizendo o seu nome? Mariana Bosch. E o Pedro Pellens, você o conheceu? Conheci, sim, sempre andava com a guarda-chuva no braço, com sol ou com chuva, mas sempre ele não saía de casa, vinha por centro, ele vinha por centro, ele é da rua São Pedro, mas ele vinha por centro sempre com a guarda-chuva no braço pendurado, lá vinha ele andando. Nós era criança, mas a gente lembra disso, né? Que no começo até a gente tinha medo dele, porque ele tinha assim uma aparência meio esquisita, né? Mas depois fomos se acostumando, era o Pedro Pellens.
Por que você acha que ele sempre saía de terno e de guarda-chuva? Ah, isso eu não sei. Eu acho que era um hobby dele, né? Ele gostava disso. Porque nunca vi ele sem paletó e sem guarda-chuva. Eu não. Nunca lembro de ter visto ele. Sempre de paletó, como tu disse, de terno e guarda-chuva. Ele também andava com muitos gatos? Ah, tinha muitos gatos na casa dele, né? E você já ouviu falar sobre o Morro Pedro Pellens? Já, que ali nós nem tinha nascido ainda na época. Diz que tinha um cemitério, que ainda depois ainda acharam ossadas lá e essas coisas assim, quando mexeram lá na terra. Diz que ali existia um cemitério que foi tirado depois, eu não sei. E por que esse morro ficou conhecido como Morro Pedro Pellens? Porque ele morava ali, né? Para nós era o Morro de Pedra Pelent, porque ele morava ali, onde hoje foi feito o portal, um pouquinho para cá. Tem uma casa bonita hoje ali no lugar. Ali era a casa dele. Ah, nós tínhamos medo até de passar lá. E hoje, você ainda teria medo dele? Não, nunca. Não, só quando era mais criança, né? Porque aí a gente tinha medo, mas hoje não. Você conhece alguém que conhecia ele? Ah, muita gente que conhecia ele. A Guabiruba toda falava no Pedro Pelens, a gente sabia quem era, né? Ele era conhecido na Guabiruba toda, Pedro Pelens. E você diria que ele era um homem solitário? Sim, eu achava que sim. Que ele não era assim, a gente notava nele, quando a gente era jovem e criança, que ele não tinha uma alegria, parece que ele era um homem triste. Isso que me faz lembrar isso dele. Eu achava que ele era um homem triste. E qual foi a sua reação quando você soube que ele morreu? Ah, a gente ficou triste porque conhecia ele, né, desde criança, e era um homem bem falado na Guabiruba, e a gente ficou triste, mas ele ficou bem velhinho, que eu lembro. Você conhecia o Pedro Pellens? Olha, não conheci muito, porque eu era mais jovem ainda, né? Mas pelo que eu conheci ele, ele andava de preto e sempre com guarda-chuva bem grandão e o pessoal ficava com medo dele. Então, por isso que aquele morro se chamava o Morro do Pedro Pellens. E o que é o morro desse Pedro? O morro, eu sei que antigamente, né, os meus tios, eles sempre iam de madrugada e passavam no Morro do Pedro Pellens. Só que o meu falecido tio, ele não tinha medo. Só que ele também, o Pedro Pellens, não fazia nada para as pessoas. Não era bem assim. É porque ele não era muito bem visto, porque andava sempre de preto. Então o pessoal não gostava muito do preto da época, dizia que era coisa de Satanás. Por isso eles não gostavam muito do Pedro Pellens. E por que ele ficou tão conhecido na Guabiruba? Ah, ele ficou tão conhecido na Guabiruba porque chamava muita atenção. Por onde ele passava, ele chamava atenção com aquele jeitinho dele de jogar aquele guarda-chuva, o andar dele com aquele sapato preto, o traje preto. Ele ficou muito conhecido. Você consegue descrever como ele era? Sim, consigo descrever como ele era. Ele usava um traje preto, umas botas pretas também, e aquele guarda-chuva dele bem grande. E era tudo preto e chamava muita atenção. Eu, como era criança na época, eu sentia medo quando eu via ele. Então, você pode começar dizendo seu nome e de onde você conhecia o Pedro Pellens? Pedro Pellens era um conhecido meu dos tempos dos anos 50. Eu conheci como andarilho, já andarilho. Mas o Pedro Pellens, antes disso, de ser andarilho, ele tinha olaria, né, que fazia tijolos, e era uma pessoa de bem. Pedro Pellens, depois, então, ele abandonou a olaria dele. E ali que começou, então, as suas caminhadas pelas ruas de Guabiruba, Brusque também, sempre com guarda-chuva embaixo do braço, usando sempre paletó. E até as roupas dele eram, às vezes, um pouco sujas, né? Por de tanto usar. Ele morava sozinho numa casinha de madeira e ele tinha, talvez, não sei se era hábito, era por uma necessidade, cuidava de gatos. Ele chegou a ter 50 gatos na casa dele, morando com ele lá. Eram gatos que as pessoas abandonavam justamente no terreiro do São Pedro. E para tratar esses gatos, ele ia nos açougues, pedia restos de carne, coisas assim que não podiam ser vendidas, para cozinhar para os gatos e com arroz. Ele fazia comidinha para os gatos com arroz. Ele, quando andava por essas ruas de Guabiruba e Brusque, às vezes faziam chacota dele, ele não gostava, ficava muito aborrecido, mas eu pessoalmente posso dizer que era uma pessoa que merecia o respeito
Ele me visitava aqui em casa, conversávamos muito sobre diversas coisas, inclusive normalmente ele conversava sobre o tempo, vai chover, não vai chover, e conversas, mas sempre com muito respeito e com muito carinho. Ele não era mendigo, repito, ele não era mendigo. Tinha muitas terras, sempre era, quando abusavam dele, ele usava até uma expressão assim, de chacota, dizendo assim, Pedro, mula é. Isso porque Pedro tinha, a olaria dele era por tração animal e tinha as mulas que faziam a tração lá da olaria, né? Então, isso era uma coisa que ele ficava muito sentido e também abusava por causa da quantidade de gatos, né, que ele tinha. Mas Pedro, depois, no final da vida, ele conseguiu, assim, graças a uma pessoa de muito carinho também, a amiga que ele tinha, de Brusque, a dona Eliane, que tomou conta dele. Pedro, ele deixa marcas aqui até hoje na Guabiruba pela sua maneira de andar pelas estradas, pela sua maneira de cuidar de gatos, pela sua índole pacífica. Era um homem pacífico, ele faleceu morando em Brusque. Como vocês se tornaram amigos? Ali foi no começo dos anos 60. Pedro já não tinha mais a sua olaria, Pedro já era andarilho. Eu comecei a conversar com ele, ficava um pouco aborrecido que quando via que as pessoas abusavam com ele, como não suportava nunca que abusasse com ninguém, né? E ali ele vinha aqui em casa, então tomava um café. Assim ficamos amigos pelo fato de ele procurar a gente e a gente se entrosar bem, e ele gostava que a gente o respeitasse, né? E eu o respeitava, e por isso que a gente teve essa amizade, né? E ele até me ajudou na construção da minha casa. Por que ele sempre andava de terno e guarda-chuva? E ele me disse uma ocasião, ele me disse que o guarda-chuva era para 3 coisas: para se livrar do sol, livrar da chuva e se livrar dos cachorros. Eram os cachorros que o atacavam, então ele podia se defender. E o que é o Morro do Pedro Pellens? Esse morro era justamente onde ficavam os terrenos dele, e por isso simplesmente se dizia lá no Morro do Pedro Pellens. E por que você acha que muitas pessoas chegaram a ter medo dele? Tinham medo, na verdade, não era do Pedro Pellens, tinham medo de um andarilho. Do andarilho, que tinha de andarilhos que andavam pela estrada porque eram pessoas do mal, né? E Pedro Pellens não era isso. É por isso que as pessoas tinham medo, e outras pessoas não tinham medo, mas faziam chacotas, riam, debochavam dele, né? As crianças não tinham medo do Pedro Pellens, porque ele era de cumprimentar, com muito respeito sempre, né? Eu vou falar do cemitério, não, né? Nos terrenos do Pedro Pellens, à direita, em direção a Brusque, temos um cemitério que foi abandonado. Era um cemitério que foi usado justamente no tempo de uma grande pandemia do tifo, e as pessoas não podiam ser levadas a Brusque, nem a Guabiruba, então se criou esse cemitério lá nas terras do Pedro Pellens. Aquela senhora, dona Mina Schultz, que morava com ele por um tempo, uma senhora de idade também, cuidava desse cemitério, levava flores, limpava o cemitério. O cemitério, enquanto essa mulher era viva e morava com ele, o cemitério era cuidado dele. Ele não tinha nenhuma família? Ou amigos mais próximos? Olha, que eu saiba, ele não tinha nenhum familiar aqui. A origem dele, ele mesmo me dizia que ele tinha vindo de Blumenau. Só sei dizer que ele era descendente de alemães. Os avós dele tinham vindo de Alemanha. Esperamos que tenha se divertido com essas histórias. Até a próxima!